especial. Eu tenho uma palavra para vocês que vai muito ao coração, especialmente de quem é pai e também filho, mas você que é mulher, você que é mãe. Os princípios que a gente vai trazer hoje, eles também se adequam à realidade da sua vida. Mas aproveitando esse dia especial, eu primeiro queria dar para todos os pais aqui presentes, feliz Dia dos Pais. Que Deus abençoe a vida de vocês. Essa é uma data muito importante e a gente sabe que por ela muitas vezes não ser vivenciada de maneira plena, isso traz muito prejuízo para a sociedade, traz muitos prejuízos para a família. Isso traz consequências para a igreja, mas quando a paternidade ela é vivenciada do jeito que Jesus chamou, ela abençoa muito, 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 muito a minha vida, a sua vida, a vida da igreja, a vida do mundo. E gostaria de ler com vocês o texto que vai estar em João capítulo 17. A gente estudou bastante João 17, mas eu gostaria de falar um pouco mais uma vez sobre João 17, porque ele vai falar sobre algo importante. Nós estamos no mês da juventude, o mês de agosto, ele é dedicado pelos batistas a celebrar os jovens adolescentes, como também parte do corpo de Cristo. E a gente escolheu essa série de mensagens por uma nova geração, porque toda a igreja tem uma responsabilidade de poder ajudar as novas gerações a também conhecerem a Cristo. E quando a gente faz isso, não só na igreja, mas também dentro de casa, no nosso papel de pai, isso tem um impacto muito grande e faz uma nova geração vir, de certa maneira, mais preparada, mais sadia, podemos dizer assim. Obviamente que a gente vai falar aqui também da responsabilidade da geração mais nova de corresponder a esse chamado. Diante disso, em João 17, que é um texto em que Jesus ora pelos seus discípulos, é como se Jesus está passando a missão dele para a geração que ele treinou durante 3 anos, que ele acompanhou, que ele cuidou. E nessa oração, ele pede algo especial. Ele falando com o Pai, ele diz o seguinte: assim como o Pai me enviou, eu os envio ao mundo. Em favor deles, Pai, eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Como é, então, que isso aconteceu? A pergunta que eu tenho para vocês hoje é como Jesus foi enviado pelo Pai. Como é que o Pai enviou Jesus? Eu faço essa pergunta porque Jesus pediu para que os seus discípulos fossem enviados como o Pai enviou o próprio Jesus. Então, de certa maneira, o que Jesus está dizendo é que Ele quer que todos nós sejamos enviados igual Ele foi enviado pelo Pai. Então, quais são essas características? Qual é a característica de um filho enviado por Deus? Quais são as características dessa pessoa? Baseado nisso, quero lembrar vocês que paternidade não é um tema simples na Bíblia. Ele é um tema que se repete do início ao final. Ele tem muitos e muitos acontecimentos que vai chamar Deus de Pai, vai falar da importância de Pai. Vocês sabem que o povo de Israel sofreu porque não conseguiu ter um relacionamento sadio de filhos para com o Pai. Eles se perderam, eles idolatraram outros deuses, eles se perderam no caminho, não tiveram uma relação com Deus como aquele que cuida, e também não tiveram temor. O que é o temor do Senhor? Na Bíblia o temor é admiração, é respeito, é um amor profundo, é o desejo de fazer a coisa certa, porque existe ali um amor. Então esse não é um tema simples, né? Você sabe também que o nome favorito de Deus é Pai. Quando Jesus vai fazer a oração, que os discípulos pedem assim: por favor, ensina-nos a orar. Como é que Jesus apresenta ao Deus? Agora eu quero que vocês comecem a orar assim: ó Deus Todo-Poderoso, Senhor dos Exércitos, Deus glorioso acima de todas as coisas, ó Senhor, aquele que é inigualável. Foi assim que Jesus começou a oração para os discípulos? Quem pode repetir comigo essa oração? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino.
seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Como é que Jesus apresentou Deus? Não foi nem meu Pai, foi Pai Nosso. O Pai que Ele dividiu com a gente. Vocês sabem que em João 14, um pouquinho antes do João 17 que a gente está lendo, Filipe, um dos discípulos de Jesus, falou assim: Jesus, porque Jesus falava muito do Pai. Então ele fala assim: Jesus, mostra-nos o Pai. E sabe o que é que Jesus respondeu? Filipe, eu estou tanto tempo com você, você não viu? Eu estou no Pai, o Pai está em mim. Então isso é outra coisa muito poderosa. O Filho revela o Pai. A maneira de Jesus expressar a sua vida, expressava o próprio Deus. Então, primeira coisa que eu gostaria de trazer para vocês hoje, como é que Jesus foi enviado, como é que o Pai enviou Jesus, foi para ser um presente. Jesus foi enviado para nós como um presente. Jesus é um presente de Deus, é um presente do Pai. Isso significa que Jesus também está enviando a gente como o quê? Um presente. Isso significa muita coisa, porque Jesus nos presenteou com a vida dele no sentido de sacrifício. A gente fala muito sobre isso. Na Páscoa a gente fala da Sexta da Paixão. A gente também fala da ressurreição, mas às vezes a gente esquece que o Evangelho não é só a morte e ressurreição de Jesus. O Evangelho é a vida de Jesus. E a gente tem ali 3 dias muito poderosos de muita transformação, morte e ressurreição. Mas Jesus teve uma vida entregue, especialmente aos discípulos. O que eu quero dizer com isso é que Jesus, ele é uma presença de Deus encarnada. A presença é uma coisa muito importante. Ser presente é uma dádiva de Deus, a gente não pode deixar disso. Por isso, se tornar pai é se tornar um especialista em presença. Uma das coisas mais importantes de legado que a gente pode deixar na vida de um filho, de uma filha, é o quanto a gente esteve, o quanto a gente estava, o quanto a gente quis estar. Porque também tem isso, não é só estar, é querer estar. O filho, se você parar para perceber, é uma coisa engraçada. Criança pequena, eu estou na minha segunda criança menorzinha, né? E a criança faz um negócio que é engraçado. Ela faz assim: olha pai, ó pai, ó pai, ó, o que eu estou fazendo? Ó pai, ó. E fica assim fazendo 57 vezes, subindo e descendo a escada. Ó pai, ó pai, ó pai, ó pai, ó pai. Quem já viu isso acontecer? O menino sobe, desce, corre. São coisas assim, muito simples. E ele está lá: ó pai, ó mãe. O que é que ele quer? O que é que essa criança quer? Ela quer ser vista, ela quer ser almejada, ela quer ser valorizada, ela quer atenção, mas ela não quer uma atenção porque você precisa olhar, ela quer ser admirada, ela quer ser amada, ela quer o olhar da pessoa mais importante para ela, desejando e se alegrando com o que ela está fazendo. É algo simples, mas para aquela família, para aquele pai, é algo espetacular. E a gente pode fazer uma comparação verdadeira, gente. Nós, comparados com Deus, nós não fazemos as coisas que Deus faz. Nós somos igual essa criança, que dá uma cambalhota achando que está fazendo uma coisa fantástica. E Deus, o que é que Ele faz com a gente? Ele dá desprezo a gente. Ele se distancia da gente. Ele deixa para lá porque é uma coisa insignificante. Deus, o ser mais glorioso do mundo, Ele faz questão de estar presente e de dar atenção a gente nas nossas fraquezas, na nossa simplicidade, porque Deus é um presente para a gente. Deus repete muito. Eu falei para vocês, isso não é um tema comum. A Bíblia faz questão de apontar que uma coisa que Deus nunca deixaria a gente, Jesus falou isso, é que Ele não deixaria a gente órfão. Jesus falou: eu não vou deixar vocês sós. Falando para os discípulos que teria que partir,
teria que cumprir sua missão, mas uma coisa que ele nunca iria fazer era abandonar aqueles discípulos. Ele nunca faria isso. A Bíblia fala que ele ia enviar o conselheiro, que era o próprio Espírito dele. Ele está dizendo assim: eu vou estar com vocês. Eu não deixarei vocês nunca órfãos. A orfandade é uma dor muito grande, gente. Você não ter essa figura é muito doloroso. Por isso que Deus quer sarar a orfandade do nosso coração. Muitos de nós crescemos com pais e mães, mas lá no fundo a gente se sente sozinho. Solidão é uma das maiores dores do mundo. É um motivo de adoecimento dentro da nossa realidade. E se tem uma coisa que Jesus fez questão de pontuar, é que ele não deixaria nenhum dos seus discípulos órfãos. Outro texto que a gente conhece, quando é enviado numa grande comissão, é: eu estarei com vocês até o final dos tempos. Jesus está repetindo bastante. Vocês estão percebendo isso? Eu sou pai, eu não vou deixar você só, não vou deixar você órfão. Eu quero que vocês conheçam um pai. Quem quer ver o pai pode estar comigo, eu estou apresentando para vocês o pai. Olha como Cristo quis repetir isso. Por quê? Presença é uma coisa indispensável, gente. Presença é o desejo de Deus na nossa vida. O mais poderoso de todos os cuidados na nossa vida e na vida das pessoas mais velhas, não vai ser porque a gente está cuidando dessas pessoas por culpa, ou porque, para não ficar vergonhoso, não é porque meu pai está ali mais idoso, minha mãe está mais idosa, então eu tenho que fazer. Tem muita gente que tem essa obrigação de cuidar dos mais velhos. Mas vocês sabem que o melhor cuidado, ele é fruto de gratidão. Foi dado demais para mim. Eu recebi muito. Houve investimentos dos meus pais para comigo. E hoje o que eu faço é agradecer a Deus pela vida deles. Eu cuido deles no momento em que eles têm necessidade. Porque afinal de contas, sou pai de uma bebê, se tem uma coisa que ela não sabe fazer, é muita coisa. Não é só uma. Não sabe comer sozinha, não sabe se limpar sozinha, ela não sabe nem dormir sozinha. Tudo ela precisa de mim. E eu vou fazer isso com o quê? Obrigação? Tem que fazer com raiva? Ou eu vou fazer porque eu a amo? Porque ela precisa de cuidado. Porque a coisa vai inverter. Um dia eu não vou conseguir comer sozinho, se eu chegar numa idade. Talvez até dormir eu não consiga direito, nem me limpar. Mas tudo não será fruto de apenas de uma obrigação, mas de amor. Isso é muito importante. Não abandonar. Cuidar. Isso faz parte da geração que conversa bem. Por outro lado, gente, há muita gente ressentida e magoada. Nós temos uma geração que às vezes não consegue lidar bem com seus parentes, com seus pais. Durante um tempo, podendo ser pastor de jovens e um período também de adolescentes, uma das dores que eu mais vi era a dor com a família, problemas com familiares. E como uma estatística também no Brasil, quem mais sai, né, da casa, da realidade familiar, é o pai. Dentro da situação em que a gente estuda, o pai é aquele que menos está. E isso gera muitos problemas, não só na juventude, adolescência, nessa infância, mas também na maturidade. A gente leva esses pais com a gente durante a vida. Por isso que esse tema é tão importante, olhar para Jesus e ter ele como referência de homem, de paternidade, de amor ao pai, de filho. Esse assunto não pode ser negligenciado. Então, seu primeiro chamado, como é que Jesus foi enviado? Seu primeiro chamado foi para estar. Esteja. Como eu disse, às vezes são coisas simples. São coisas que, muito simples, que qualquer pessoa faria, mas é seu filho, é sua filha fazendo para você. Então não é simples, é espetacular, é extraordinário, é importante. Dê o valor, que isso vai trazer um resultado muito importante. E esteja. Bem, há muitos pais que conseguem morrer pelos seus filhos, mas aqui eu queria que a gente tivesse um compromisso, não só de morrer. Se tivesse uma guerra, eu vou no lugar do meu filho, da minha filha. Bem,
talvez isso não aconteça, espero que nunca aconteça uma coisa tão dramática assim. Mais do que morrer, decida viver todos os dias. Lá, esteja. Mesmo no dia depois de trabalho difícil, passar um tempo para brincar, para sorrir, para ajudar na alimentação, para sair junto, para conversar, para farmar a aura. Eu não sei, mas esteja com eles. Essa dor, e aqui eu quero fazer um parênteses antes de ir para o segundo ponto. Eu sei que eu estou falando em situações delicadas e de algumas pessoas que passam por situações diferidas. Primeira coisa que eu tenho muita convicção, muitas vezes a gente não consegue ter uma boa relação com os nossos pais, porque para ter essa boa relação são duas partes. Um às vezes quer e o outro não quer. Mas uma coisa que eu tenho visto muito e tenho me alegrado é que pessoas que passaram por cenários difíceis se tornam novas gerações transformadoras. Se tornam em pais que nunca tiveram, em mães que nunca tiveram. E têm famílias restauradas. Então, essa mensagem também serve para todos que, independentemente da situação que passaram, podem ser resposta de Deus para a sua geração. A geração que Deus vai enviar. Receba isso como promessa do Senhor. Porque Ele cumpre aqueles que olham para Ele como referência e desejam fazer nova história. Dito isso, a segunda maneira como Jesus foi enviado foi como segurança. Para trazer segurança. Isso é tão importante, especialmente na paternidade. Você sabe que uma criança e um adolescente, neurologicamente falando, ela não está preparada para lidar com todos os dilemas da vida. Mesmo um adolescente que seja bastante responsabilizado, ele mesmo assim ainda vai ter algumas dificuldades. Porque ele não está pronto completamente. Ele não tem capacidade de resolver tudo. Quanto mais uma criança. Então, os pais, eles têm um chamado e uma responsabilidade, inclusive social, de ser segurança. Porque, olha, a presença, a gente falou da presença há pouco tempo agora. A presença sozinha não significa muita coisa. Como eu falei para vocês, alguém pode até estar presente. Mas que maneira foi que aconteceu essa presença? Estava lá, mas com vontade, com amor, era com alegria, era com entrega, era com devoção, ou como eu falei, era por obrigação, era com estupidez, era só com o rigor de querer dobrar aquele filho apenas à vontade. Como é que eu estive? Então estar é importante, mas não basta apenas estar. É necessário estar com o coração que Deus quer. Por isso que Deus chama a gente para ser segurança em vários níveis. Isso não só sou eu que falo, tá certo? Se você for ver o Estatuto da Criança e Adolescente, por exemplo, nós somos, como pais, responsáveis por muitas coisas. Precisamos, exemplo, nós precisamos da segurança alimentar. Minha filha não sabe se alimentar. Se eu deixasse Liz, que tem 8 anos, sozinha, se alimentar durante a semana, vocês acham que ela ia comer o quê? Feijão com arroz e carne? Tendo um Pringles que ela adora, um Fini, delicioso, já tem a refeição de manhã dela, Fini, depois Pipos, e à noite, meu amigo, se ela puder comer uma barra de chocolate, fechou. O pai, ele é responsável pela segurança alimentar, por cuidar do ambiente físico e dar limite, também para que essa criança se desenvolva fisicamente, tenha habilidades, aprenda como foi importante. Eu tive o privilégio de ensinar a minha filha a andar e andar de bicicleta. Então também fui eu que deixei ela cair várias vezes. Mas cair com segurança. Ralar, ter a ferida que é capaz de curar. Porque isso dá segurança, você dizer, você consegue, você pode. Isso tem a ver, saúde e segurança emocional, gente. Nós aqui dizemos aos nossos filhos às vezes que ele não consegue, é burro, não tem jeito mesmo, só faz coisa errada. Ou somos nós que dizemos assim, errou, mas a gente pode consertar. A gente pode fazer o certo, isso não é o certo, mas vamos corrigir. É assim, você acertou essa parte, faltou essa, vamos fazer junto. Dizer o valor, você é bonito, você é amado, você é querido. Eu gosto de estar com você. Isso é segurança emocional. Segurança médica. Deu uma situação, a gente precisa ajudar a socorrer. Segurança financeira, nós precisamos criar um ambiente de sustento. Segurança social, nós somos o maior exemplo de como os nossos filhos vão se relacionar.
Como é que eles vão tratar os outros? Eles aprendem em casa. Especialmente em casa. Como é que a gente trata os outros? É com respeito? É com educação? É com generosidade? Isso é segurança social. Jurídica, a gente é responsável por essa criança e esse adolescente. E espiritual. Nosso filho consegue ver a gente lendo a Bíblia. Nosso filho consegue ver a gente orando. Nós oramos por eles quando eles estão passando por necessidades. Nós estamos com eles num momento de crise, buscando a Deus. Jesus chamou a gente para dar segurança. E eu queria fazer você refletir com isso, porque a palavra de Deus nos promete que aquele que começou a boa obra vai terminar. Segurança é uma característica de Jesus. O que é que significa? Jesus, o que ele promete, ele cumpre. A palavra de Jesus é uma palavra que se cumpre. Jesus, ele não inicia nada que ele não vai terminar. Tudo que ele começa, gente, ele vai até o fim. Ele é muito comprometido. Existe um tempo verbal no grego que é diferente do nosso, chama auristo. Parece um pouco com o nosso infinitivo, mas o auristo é diferente. É uma ação que acontece no passado e ela vai terminar de todo jeito. Ela começou, ela vai até o fim. E um dos textos engraçados que posso explicar isso para você é o texto que está lá em Romanos, capítulo 8. Que todos esses verbos estão no auristo. É como se Jesus está dizendo uma coisa muito poderosa para a gente através de Paulo. Ele começa assim: aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Presta atenção, o que ele está dizendo é que mesmo a gente pecador, cheio de problema, o que Jesus começou lá, quando ele chamou a gente, predestinou, chamou, tornou para ele, ele também vai glorificar. Ele não vai talvez levar a gente para o céu. Talvez ele vai salvar. Não, não. Quem ele chamou, ele vai levar com ele. Ele vai ser filho dele, filha dele, de maneira perpétua. Jesus não quebra as suas promessas. Jesus é a pessoa mais segura do mundo. O que ele diz para a gente, ele cumpre. A Bíblia fala muito sobre isso, gente. Ninguém pode tirar uma das minhas ovelhas, arrancar ela das minhas mãos. Isso foi Jesus que falou. Jesus disse que quando uma ovelhinha está na mão dele, mesmo que até a ovelha queira ir embora, ele não deixa. Ele restaura, ele segura, ele cuida. Crente de verdade não perde salvação. Porque se perdesse, a culpa era de quem tinha prometido. E Deus não é incompetente. O que ele promete, ele cumpre. Talvez alguém nunca conheceu de verdade o pastor das ovelhas. E não teve a transformação que um pastor verdadeiro pode dar. Mas quem conhece o bom pastor, se torna ovelha de verdade. Porque ele é fiel para cumprir o que ele prometeu. Por isso, papai, seja alguém de palavra. Você sabe que isso aqui é para a mamãe, isso também é para o jovem. Ter palavra é uma característica de Jesus. Ele dá segurança para a gente. Por isso eu queria dizer para você, tudo que a gente está falando aqui é muita responsabilidade, né? A gente vai falar sobre responsabilidade. Mas nós não somos Jesus, a gente precisa admitir. Nós temos dificuldades, nós temos erros, nós temos defeitos. Por isso que todo bom pai, ele é apenas um trailer de quem o pai é. Mas a gente pode ser um bom trailer, gente. Tem trailer que você termina de assistir e fala assim: eu quero assistir esse filme. Já tem trailer que você assiste, que filme ruim, né? Já pelo trailer você não fica engajado para assistir aquilo. Deus chamou a gente, papai, para ser um antegosto, um aperitivo do Pai dos céus. Sua criança, ela vai crescendo e ela vai conhecer Deus. E a primeira característica de Deus que ela quer conhecer vai ser através de você. Através da sua maneira de amar, responsabilizar, cuidar, de ser segurança. E esse vislumbre, mesmo imperfeito, vai querer apontar para ele para algo muito mais poderoso, que é fiel, inquebrável e que não vai decepcionar ele, porque Deus promete o que cumpre. Então, segurança é uma das características muito importantes. Por último, como é que Jesus foi enviado?
como um filho responsável. Você achou que você que é filho não ia receber também palavra de Deus, não? Vai sim. Essa palavra é para toda igreja, mas essa é uma palavra importante. Esse tema, ele é muito importante, responsabilidade. Jesus era ou não era uma pessoa responsável, gente? Ele é. Ele continua sendo. Ele é um filho responsável. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Porque, olha, Jesus, ele poderia ser o filho de Deus. E tem muito crente que quer ser filho de Deus. E o que é que significa para essas pessoas? E muitas igrejas evangélicas falam sobre isso. Você é filho, você merece isso. Você deveria ter tudo isso. Você deveria ser próspero. Uma das coisas que eu aprendi sobre prosperidade, um parênteses aqui importante, é que prosperidade às vezes é uma coisa que as pessoas não entenderam. Todo cristão é próspero. Eu vou dar um exemplo para vocês de prosperidade. José foi muito próspero. José do Egito, né? Presta atenção. José, ele era o filhinho do papai, cheio de problema, fofoqueiro, usava, né, Calvin Klein, os meninos tudo usando roupa de Toritama e Santa Cruz. Ele se achava melhor, tinha o PlayStation 5, os meninos só podiam jogar descalço no chão, as bolas lá. O quarto com ar-condicionado, os meninos tudo nas beliches, só com ventilador, um ventilador quebrado. Então esses meninos começaram a odiar José. Isso aqui é entendeu? Um rebrand de José. Aí o que acontece com José? Vamos matar José, os irmãos, tudo revoltado. Todo mundo querendo matar José, mas Rubem teve pena e disse, vamos matar não. Vamos botar ele aqui no poço. Aí José já prosperou, ia morrer, agora foi só para um poço. Aí ó, José ficar no poço, ia ficar lá, ainda estava pensando em matar ele. José prosperou de novo, de morto ele começou a ser vendido como escravo. Isso é prosperidade, gente. Então, ele era vendido como escravo, já estava como escravo. Mas ele foi para onde? Para a casa de Potifar. Ser escravo na casa de Potifar, gente. Já foi uma prosperidade. Veja bem, a mulher de Potifar contou uma história horrível. Era para José morrer de novo, porque era a mulher de Potifar. O que aconteceu? Prosperou de novo, foi preso, foi para a cadeia, gente. José poderia ficar lá, ó, no pior lugar da cadeia. O que aconteceu? Prosperou de novo, ele foi alguém na cadeia que pôde ajudar os outros, minha gente. E depois, aí que ele prosperou mesmo, foi servir ao rei, se tornou governador, mas sabe qual foi a maior prosperidade de José? A responsabilidade de vez se vingar, poder cuidar dos seus irmãos. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Ser filho e filha de Deus, para muito mais do que usufruir as benesses do Pai e do reino, é representar esse Pai. Isso é ser filho e ser filha de Deus. É espelhar o Pai que você tem. Isso é o grande chamado de Deus. Jesus é a representação do seu Pai. Ele falou isso. Olha, Colossenses, ele é a imagem do Deus invisível. Hebreus, ele é a expressão exata do seu ser. Ele falou isso para Filipe em João 14, quem me vê, vê o Pai. Ser filho e filha de Deus, para cima de qualquer característica, é a principal, é espelhar o Pai celestial. Então, Jesus teve todos os motivos, gente, para se safar da sua responsabilidade. Satanás falou, você é filho de Deus, não é para estar passando fome, você é filho de Deus, se joga, tem os anjos todos, você é filho de Deus, isso tudo pode ser seu. E Jesus sempre respondeu com a palavra do seu Pai, está escrito. Jesus não se safou, não foi um safado. Jesus foi um representante do seu Pai. Jesus sabia que não existia glória maior do que ser filho de Deus. A gente falou aqui sobre paternidade, duas coisas, gente, esses dois valores são muito importantes. Qual é o ápice que um homem pode chegar? Entenda aqui isso como uma palavra espiritual, tá certo? Algumas pessoas que não podem paternar de maneira biológica, mas podem paternar de várias outras maneiras. Deus, quando Ele se manifestou, a grandeza de Deus foi manifestada como Pai. Mas também a grandeza de Deus foi manifestada como um filho responsável e obediente. Enquanto você é apenas um jovem, um adolescente, seja o melhor filho de Deus que você pode. Mas almeje ser um pai segundo o coração
de Deus. E você começa a ser pai, não me entenda mal, na adolescência, até na infância. Por quê? Eu já vejo muitas crianças que elas são cuidadosas com outras. Crianças que têm a percepção de que têm responsabilidade. Adolescentes que quando são adolescentes, porque maturidade, gente, não é uma questão de idade não. Eu já vi crianças maduras. Eu conheço adolescentes maduros, conheço jovens maduros, mas vi muito adulto imaturo. Adulto infantil. Eu sei que criança infantil não... Mas tem criança que ela não tem percepção. Tem adolescente que não tem percepção do outro. E isso é não ter um coração de filho de Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? A gente precisa ter o coração de Jesus, gente. Tenham como marca de sucesso, de alcance, de alvo, de objetivo, serem filhos e filhas de Deus semelhantes a Jesus. Honre ao Pai dos céus. Bem, a gente está chegando ao fim da nossa mensagem. E eu queria fazer um convite para todos vocês, pais e filhos. Pais, Deus chamou vocês como um bom guerreiro, enviar as flechas de vocês. E quanto maior a força desse pai diante do Senhor, mais longe esse filho pode ir. Esse filho vai se sentir liberado, livre para poder exercer a sua vocação sem culpa. Então, seja um pai que demonstra presença, segurança, nunca orfandade, mas o amor. Agora, filhos, tem pais que são excelentes, mas tem filhos que não querem responder à sua vocação. Aqui eu quero falar para você, especialmente jovem adolescente que está aqui conosco. Tem uma parte que é só sua. Tem uma parte que é só você. Não importa o quão bom seu pai foi, sua mãe foi, não importa. Muitas vezes você está acomodado. Você acomodou, você parou, você não quer vivenciar o que te foi dado é tão bom. Você não quer sair desse lugar, você não quer deixar esse ambiente. Mas você precisa também ser um filho como Jesus. Que embora o pai está enviando, o filho está dizendo, eu quero ir. Eu quero abençoar, eu quero salvar, eu quero amar, eu quero servir. É a vontade de um pai que envia, é a vontade de um filho que quer ser enviado. Vocês sabem que eu adoro o filme, né? Joel fez essa figurinha minha aqui, ó, de Absoluto Cinema. Eu amo. Tá aí dois, você que não assistiu, assista esses dois filmes para ser impactado com o evangelho no cinema. Busca Implacável. Um pai que vai até as últimas consequências para pegar sua filha sequestrada. Eu Vou Te Encontrar, uma série nova da Netflix. Um pai que vai até as últimas consequências para saber se o filho dele está vivo. Que vai até as últimas consequências. E eu digo que esses filmes apontam para o evangelho, gente. Porque hoje vocês vieram aqui para descobrir e lembrar do amor que Deus tem por vocês. E Jesus nunca deixa a gente, Ele não se aparta, a presença dEle não se afasta de nós, Ele é presente, Ele é segurança, Ele pegou você nas suas mãos, nas mãos dEle, limpou sua vida, e é responsável pela obra que Ele começou. Ele vai te santificar, até deixar você glorioso, como o Filho de Deus é. Segurança, e tudo isso é fruto de responsabilidade. Por isso que eu quero chamar você a ser como Jesus é. Um bom filho que ensinou o que é também ser pai. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Eu não sei como é a sua relação familiar, mas eu sei que Jesus, ele veio interferir nessa história. E em muitas histórias Jesus entra literalmente como o pai que a gente nunca teve. E ele muda a nossa história. Ele começa a curar nossas feridas. E ele começa a fazer da gente uma vida que a gente nunca teve. Nunca desperdice essa realidade. Alguns de vocês sabem, minha esposa teve uma realidade muito difícil na infância, mas ela conheceu Jesus. Ela conheceu um homem de verdade, que é Jesus, e conheceu um pai que nunca abandona. Isso mudou a trajetória dela. Senhor, eu quero te pedir, Deus, por cada um de nós que está aqui, Senhor, que a gente possa ter como um sucesso na nossa vida ser pai como o Senhor é, porque a paternidade da palavra, Deus, ela inspira a maternidade, ser filho, ser filha de um verdadeiro pai.
Por isso, Deus, nos ajuda a te conhecer dessa maneira. Porque o Senhor falou para os teus discípulos, não chama mais de servos, mas de amigos. O Senhor quis mostrar o teu coração para nós. Por isso, nos ajuda a ter um relacionamento de amor verdadeiro. Mas precisamos aprender a ser filhos, Senhor. Queremos ser enviados por Ti, mas enviados com um compromisso, Pai, de Te honrar. Perdoa os nossos pecados. Obrigado porque o Senhor nunca vai largar a gente. Obrigado porque o Senhor termina tudo o que começa. Por isso nos inspira agora a ter um coração semelhante ao Teu. Oramos por isso, oramos para que essa igreja seja uma igreja, Pai, que cuida, que tem coração de pai, mas que tem coração de filhos que também querem ter corações responsáveis. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Desejo mais uma vez um feliz Dia dos Pais. Lembrando que essa palavra é para todos vocês, pais, mães e filhos. Que vocês honrem a Deus como princípio e fim. Amém.